Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos, papai e mamãe, professoras da escola dominical, dos cultos infantis. Para você, vovô, vovó, que também ama ensinar a palavra de Deus, contar história para os pequeninos, sejam todos muito bem-vindos. A nossa revista deste trimestre, a Maternal, vem aí. Já está chegando com muita coisa boa, ideias criativas de coisas que você tem aí na sua casa ou na sua igreja. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente fica naquela expectativa de um novo trimestre, de algo que vamos fazer, como criar, como recriar, como aproveitar o que a gente tem ou criar algo novo. Olha, isso eu sei que vocês são criativos aí de mão cheia, não é? Mas é para isso também que estamos aqui, para dar uma força, não é? Para cada um de vocês e juntos trocarmos ideias, sabe? De que podemos criar coisas simples e que a turminha do maternal eles amam, porque neste trimestre você pode ter certeza de que nós vamos aí trazer coisas bem legais que a meninada curte de montão, porque a nossa revista, nesse trimestre, nós vamos estudar o livro de Ezequiel. E ele está, claro, aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Esse livro, ele vem mostrar a história, gente, de um povo, mas em especial, no meio daquele povo, um homem que Deus falava com ele e que o chamou. Ele era, sabe, um sacerdote. Olha só, olha que bonitinho. Não, gente, presta atenção. O nosso sacerdote, que depois Deus o chamou para ser, sabe o quê? Um profeta. E olha ele aqui na versão sacerdote e profeta. Sabe como é o nome dele? Exatamente o nome do livro, Ezequiel. Então sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Vamos lá, a nossa lição de hoje, a primeira lição deste trimestre. Vamos lá, presta atenção, olha aí comigo o que está escrito na nossa lâmina. Lição de número 1, Ezequiel, o sacerdote. Aonde que nós vamos encontrar a história desse sacerdote? Aqui na Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 1, e você pode e deve ler todo este livro, não é? Pode ir devagarinho. Hoje a primeira lição, você lê o primeiro capítulo, mas nós vamos comentar, conversar, ensinar para o nosso bebê, ensinar para os nossos pequeninos de 2 a 3 anos, só o que está escrito lá nos versículos 1 a 3. Só isso, gente. Vamos lá, porque você já sabe, como sempre a gente diz aqui, para os nossos pequeninos do maternal, basta a gente ter um objetivo, é aquilo que a gente quer transmitir para eles. Então, olha só aí o que está escrito no nosso objetivo. Vamos lá? Leia comigo. Pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Deus nos ama quando estamos perto ou longe, viu? Pronto, é só isso. Ela tem que já começar a prestar atenção, entender isso, que Deus ama cada um de nós, mesmo que estejamos pertinho ou longe. Para isso, olha o nosso guardando no coração de hoje. Está escrito no Salmo 5, versículo 3, diz assim: Senhor, pela manhã ouves a minha voz. Ai, mas Senhor, pela manhã ouves a minha voz. Como se a minha criança do maternal, ele ainda não tem, né? Aquele entendimento ainda de manhã, tarde, noite. Senhor, como é que é isso? Olha só, a gente traz aí como proposta, você vai, faz uso aí, né? Mostra os bonequinhos e aí a gente traz um menininho, uma menininha com o boneco Jesus, o nosso boneco. Aliás, todos esses nossos bonecos a gente confecciona, olha só, tecidos de algodão, tá bom?
tudo bem bordadinho, para que não tenha nenhum perigo de algo que a criança possa morder, possa arrancar. Não. E se sujar, você pode lavar, que também não tem nenhum problema. Legal, né? Então quando eu digo, Senhor, pela manhã ouves a minha voz, eu estou me referindo a Deus, a Papai do céu, ao nosso Senhor Jesus, tá certo? Jesus mesmo disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então você pode, quando se referir, né, ao nosso Deus, a Papai do céu, a Jesus, mostra o mesmo personagem que os nossos pequeninos vão assimilar, vão começar a entender, a acostumar quando você fala de quem você fala, tá certo? Agora vamos para os nossos recursos didáticos da nossa história de hoje. Que legal! Bom, gente, se nós estamos ensinando, né, a palavra de Deus, lógico, eu posso e devo colocar do lado lá na minha sala de aula, no meu cenário, eu coloco a Bíblia sempre aberta no livro de Ezequiel, tá bom? E aí eu vou ir para os meus bebês, né? Eu vou fazer uso do meu bonequinho, né? Sacerdote Ezequiel. Olha o charme, gente. É muito engraçado esse Ezequiel, tá muito fofo. Então, para as crianças, os bebês, você deve sempre mostrar os bonecos de pano, né? Boneco estilo naninha, que é isso que a criança pode dormir abraçadinho com ele, tá bom? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, olha o que nós temos aqui. Nós preparamos uma maquete. A nossa revista do professor vem dizendo tudinho para você. Aliás, olha a nossa lâmina aí. Você pode observar que temos 2 QR Codes. Um é para que você possa e tenha condições de baixar todas as figuras e você só as imprime, plastifica, fica bem legal, tá bom? E o outro QR Code é para você assistir nossas vídeos aulas quantas vezes você quiser. Combinado? Então, aos nossos recursos didáticos, na nossa revista, a gente traz exatamente uma ideia assim, olha, o que eu encontrei? Eu encontrei uma embalagem, sabe, dessas de caixa que vem de eletrodoméstico, eletroeletrônico, essas caixas grandes, aí com emborrachado, com retalhinhos de feltro, de tecidos, uma caixa, olha, eu encapei uma caixa, sabe por quê? Isso aqui é a casa de Ezequiel. Muito prazer, viu? A caixa é a casinha de Ezequiel, tá bom? Do sacerdote Ezequiel. Olha as nossas árvores, olha que ideia legal, gente. Olha só. Sabe como é que eu fiz isso aqui? Essas árvores, tudo de retalhinhos de tecido, porque você deve envolver os seus pequeninos e montar um cenário bem legal, que é, né, conforme a Bíblia diz, que Ezequiel morava lá na Babilônia, perto de um rio chamado Rio Quebar. Ai, que chique, olha aí. E o que eu fiz? Olha, na nossa revista, a gente vem recomendando que você pode fazer essas arvorezinhas. Olha que legal. Deixa eu pegar uma aqui. Olha só, sabe o que é isso aqui? Olha, eu vou até tirar aqui. Pronto. Olha só, é palito, tá bom? Papelão encapado, olha que joia, de retalhinhos de tecido. E aqui dentro é massinha de modelar. Que aí quando ela seca, claro, vai ficar mais firme. E olha só que legal, bora, deixa ela aqui. Se ela deitar um pouquinho, não tem problema. Pronto, olha só como é que eu fiz, olha aqui. A bolinha de massinha. E as crianças vão amar fazer isso com você. E você vai, olha que legal. Você coloca todas as tampinhas cheinhas, que é a base da sua árvore, tá bom? E assim você pode, cada criança tem uma árvore para decorar e fazer o cenário aonde Ezequiel morava. E vai ser mais, assim, muito legal a sua história. E observe que aqui nós temos peixinhos, olha só, exatamente como a nossa história vai contar, tá bom?
Vamos lá então para a nossa história de hoje. Então você já sabe, para os nossos bebês, eu aproveito que o meu bebê está tranquilo, mostro o nosso amigo e eu digo assim: olá, bebê! Olha, este é Ezequiel. Vamos dizer olá para ele? Olá, Ezequiel, tudo bem? Uhum. Ai, que legal! O nosso amigo, sabe? Um dia ele ouviu uma voz, ele estava lá perto da casinha dele, ele ouviu uma voz. Uma voz? Foi, Ezequiel? Uhum. Ai, ele ouviu uma voz. E essa voz não era do papai, não era da mamãe, não era da vovó. Essa voz era a voz do Papai do Céu. Deus falou com Ezequiel. Ai, que legal! E eles conversaram e Deus falou muitas coisas lindas para o sacerdote Ezequiel. Ai, e Deus disse para ele que queria que ele falasse para o povo muitas coisas legais, tá bom? Ai, Ezequiel, você tá um charme, você é um sacerdote muito bonito. Vamos dar um abraço em Ezequiel? Pronto. Aí você leva o bonequinho e deixa o bebê abraçar o seu pequenino, tá bom? Brincar com o nosso sacerdote Ezequiel, tá bom? Agora vamos lá para a turminha de 2 a 3 anos, que na sua sala da escola dominical, a sua sala de aula, você pode montar aí um espaço, né? Faz uma maquete, mais ou menos, isso aqui é uma ideia simples, mas bacana, de caixa de papelão, e você pode mostrar para eles e dizer: olha, que maquete linda! Tem uma casa. Que cor é esta casa? Aí os pequeninos já vão reconhecendo as cores. Ah, quem mora aqui? Ah, quem mora aqui? Olha só, era o sacerdote Ezequiel. Isso! E aí, ele é um sacerdote, ele ama muito ao Papai do Céu e gosta de ensinar às pessoas o que é certo e o que é errado. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Ezequiel morava lá na Babilônia, perto de um rio chamado Quebar. Olha, tem peixinhos neste rio. Vamos ver. Olha só, este peixinho, o que será? Ah, é um pincelzinho. Depois a gente vai brincar. Quem sabe que cor é esta? Olha só. E aí a Bíblia diz que Ezequiel todos os dias gostava de passear perto da sua casa. Ele ia ali naquele rio olhar a água, olhar os peixinhos, que legal. E era aqui neste lugar que Ezequiel gostava de falar com o Papai do Céu. E um dia, enquanto Ezequiel estava olhando o rio e pensando em Papai do Céu, algo especial aconteceu. Sabe o que foi? Deus falou com Ezequiel. Você acredita? Foi isso mesmo. E Ezequiel ficou muito feliz. Ele sabia que Deus queria que ele falasse às pessoas e que todas entendessem que Deus queria que elas fossem obedientes à sua palavra, soubessem que Deus cuida de nós, mesmo quando estamos longe de casa. Porque os amigos de Ezequiel estavam muito longe de casa, eles estavam lá na Babilônia. É isso mesmo. E aí, Ezequiel ficou atento, orando, ouvindo o Papai do Céu falar. E Papai do Céu teve uma conversa muito legal com Ezequiel, que na próxima história eu vou dizer para vocês o que é que foi. Tá bom assim? Que legal! Palminhas para Ezequiel, muito bem! E que tal a gente também falar com o Papai do Céu? Vamos orar? Vamos lá? Querido Deus, eu venho te dizer que eu te amo, como Ezequiel amava também Papai do Céu, não é? Um beijo para você. Legal, né? Olha,
A criançada vai curtir de montão esta maquete. Aí você pode cantar com elas, não é? Olha, tem várias músicas. Escolha músicas que combinem, tá bom? Com o assunto da história. E nós sugerimos uma que é de 3 palavrinhas que a gente curte de montão. Deus é bom pra mim, sabe? 3 palavrinhas, volume 2. Eu tenho certeza que vai ser muito legal você cantar com a meninada, mostrando o bonequinho de Jesus, tá bom? Aí sim, já terminou? A criançada pode ir no Rio Quebar e pegar um peixinho, que é um pincelzinho desses, olha que fofinho, não é? Aí elas podem tirar qualquer um dos peixinhos. Aí você pode dizer, mas eu não tenho esses peixinhos que são pincéis. Vamos lá, use a sua criatividade. Que tal você brincar com a sua criançada de pescaria? Pega aí, né? Olha só. Um palito grande, tipo palito de churrasco, sabe? E você amarra um peixinho, faz de emborrachado, do que você tiver de material aí, e a criançada vai curtir de montão, brincando de pescaria no Rio Quebar. Legal, né? É uma história bacana, você está ensinando a palavra de Deus e a criançada está prestando muita atenção. E aí, bacana? Então, na nossa próxima aula, o nosso próximo encontro, nós vamos trazer mais coisas sobre o nosso amigo Ezequiel. Tá certo? Um grande beijo para todos vocês e eu te espero na nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. A paz do Senhor, querido professor, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos começando mais um trimestre e dessa vez nós iremos estudar o livro do profeta Ezequiel. Você pode acompanhar na sua tela a nossa revista da modalidade Jardim de Infância e traz como tema Em Busca de um Novo Tempo. Podemos explorar a capa da nossa revista e em primeira mão quero falar sobre a nossa faixa etária. Os professores que têm costume, que têm habilidade para trabalhar com essa classe, sabem que nós atendemos 2 níveis de crianças aí, o nível de 4 anos e o nível de 6 anos. Quando nós vamos fazer os exercícios, ou quando fazemos perguntas, ou contamos historinhas, percebe-se a diferença gritante entre eles. Então, é preciso que nós tenhamos essa habilidade de saber como trabalhar com eles. Então, nós observamos que as crianças que saem direto do maternal e aquelas que vão para o jardim de infância é diferente, elas têm uma aprendizagem diferente. É necessário que nós prestemos atenção e saibamos como lidar com essa disparidade. E eu trago para vocês aqui a capa da revista, que está muito bonita. Você pode começar explorando justamente a capa, as cores. Você pode explorar o nome do profeta, que é Ezequiel, convidar a criança a passar o dedinho em cima, apontar, pedir que eles digam, que eles falem. E você pode dizer assim, mas nós não estamos numa classe de alfabetização. Só que vamos juntar o útil ao agradável. Essas minorias, essas nuances, elas vão fazer toda a diferença na hora que nós estivermos contando a história. Ok? Então, nós vamos passar agora para a leitura da nossa revista. Vamos, então, fazer a leitura da nossa revista. É a lição de número 1, que traz como tema a mão de Deus. Encontrando o tesouro, Ezequiel, capítulo 1. O guardando no coração diz assim: E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel, capítulo 1, verso 3, a parte B. O objetivo da nossa aula é reconhecer que a mão de Deus está presente mesmo em momentos difíceis. O Vamos Louvar traz 2 sugestões de músicas, Deus está aqui, do 3 palavrinhas, e Ó Deus, de Crianças Diante do Trono. As orientações importantes dizem assim: Querido professor, bem-vindo a este novo e desafiador trimestre. Nossa jornada será através das maravilhosas visões do profeta Ezequiel. Para esta aula, imprima a figura que fará parte do cenário
que está disponível no link de apoio. Para enriquecê-lo ainda mais, apresente também o boneco do profeta, uma base imitando grama, onde o boneco deverá ser colocado, e uma árvore de acordo com a sua criatividade. Confeccione 2 nuvens compatíveis ao flanelógrafo utilizado. Elas deverão ser de emborrachado dourado, com lixa presa ao verso, pois ao usar a figura 1, você precisará dela. Capriche na organização de todo o material e deixa Deus te usar. E nós vamos partir agora para o nosso Guardando no Coração. Pois muito bem, querido professor, acabamos de ler as orientações importantes e eu quero trabalhar com vocês aqui essa parte do cenário, porque o cenário é importante para chamar a atenção da criança. Para você levar já um cenário todo organizado, é preciso que você leia antecipadamente a revista. Durante a semana, você folheia a revista e vai selecionando o material pedagógico. Não deixe apenas para ler no domingo, mas faça essa leitura antecipada para que você esteja ciente do que vai acontecer e do que você vai ministrar. E aí, para compor o cenário, imprima a figura que está disponível no link de apoio. Nós temos aqui a figura para o cenário 1, que vai detalhar aí Ezequiel lá próximo ao rio Quebar, que é o nosso pano de fundo, é o que nós vamos estudar durante todo o trimestre. Você pode utilizar essas figuras aqui, que são impressas do link de apoio, usando o flanelógrafo. Se você não tiver o flanelógrafo, você pode utilizá-la mostrando, segurando com as 2 mãos e mostrando para a criança. E para o boneco de Ezequiel, você pode confeccionar um novo ou reutilizar algum que você já tenha usado, trocando apenas as roupinhas. E a base imitando grama, eu utilizei aqui um feltro. Mas se você não tiver feltro, você pode usar TNT, por exemplo, ou papel verde. E assim você vai construindo o seu cenário da melhor forma que estiver ao seu alcance. Não devemos esquecer também das 2 nuvens, porque na hora da contação da história será preciso utilizá-la para dar mais ênfase àquilo que vai ser ministrado. E acrescente também a Bíblia, né? Porque é daqui que nós tiramos essas histórias. Não são fabulações, não são contos de fada, são histórias diretas da Bíblia. Por isso que nós precisamos dizer de onde elas saem. Saem da Bíblia e dizer também qual é o livro que nós estamos estudando, que é o livro de Ezequiel. E nós vamos verificar agora como ficou o nosso Guardando no Coração. E o Guardando no Coração de hoje foi confeccionado em EVA, em formato de mão, que é um material concreto, bem diferente para chamar a atenção das crianças. Nesse caso, elas fazem associações, identificações quando nós utilizamos o material concreto. Não apenas ouvindo, mas vendo e tocando. Então, nós estamos trabalhando aqui a memória tátil e a memória visual. E a sugestão da revista é a seguinte: você vai ler para a criança o versículo e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E quando você falar mão, a criança já vai associar, não é verdade? E você utiliza a técnica da repetição, que nós utilizamos bastante para estimular a memorização. E também você pode usar uma brincadeira, que é a brincadeira passa a bola. Ao som da música, a bola passa de mão em mão e quando parar, quem estiver com a bola recita o versículo, ok? Vamos verificar agora como ficaram as sugestões para a história de hoje? Vamos começar a nossa história de hoje? Professor, você pode começar cumprimentando as crianças. Você pode falar, olá, crianças, ou a paz do Senhor, crianças. Muitas pessoas começam uma história cantando uma música ou tocando um instrumento musical, da forma como você se sentir à vontade para fazer. Aí você vai dizer, olá, crianças, hoje vamos conhecer um amigo muito especial que está neste livro maravilhoso. Sabem quem é ele? Ezequiel é o nome dele. E sabe o que ele era? Um sacerdote. Vocês sabem o que é um sacerdote? O sacerdote é comparado com o pastor da sua igreja. E sabe o que aconteceu com ele? Um dia, ele foi levado da sua casa, da sua cidade, com outras pessoas, para um outro lugar chamado Babilônia.
E quando ele chegou lá na Babilônia, ele ficou morando perto de um rio, o rio Quebar. Perto dessas montanhas, ele construiu a sua casa, mas ele estava muito triste, sabia? Não somente ele, o povo também ficou triste. Porém, um dia aconteceu uma coisa incrível. Sabe o que aconteceu? O céu, que é a casa de Deus, se abriu para Ezequiel. E ele viu um lindo trono. Um trono cheio de pedras preciosas, adornado com pedras lindíssimas, que brilhavam mais que o sol, mais que a lua, mais que as estrelas, e brilhavam mais que o arco-íris. E sabem, crianças, havia alguém assentado no trono que brilhava como fogo. Ezequiel ficou tão espantado com isso, que ele se ajoelhou no chão, tremendo de medo. E depois, Deus se aproximou dele e colocou a sua mão sobre ele. Ezequiel ficou tão confortável, aquele tremor passou e ele ficou, ai, Deus veio me visitar, Deus veio sobre mim, Deus me confortou, Deus está comigo, Deus está com o povo. Uau, crianças, Ezequiel era realmente muito importante para Deus, assim como você e eu. E ele nos ensina, essa história nos ensina que Deus nunca nos deixa sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Olha só, Ezequiel foi levado para bem longe. O povo também foi junto com ele, mas Deus mostrou para eles que mesmo quando as coisas ruins acontecem conosco, Ele não nos deixa só. Ele vai estar sempre conosco. Que historinha, hein, crianças? Você percebeu que Ezequiel estava triste? Sim, ele estava. E às vezes nós ficamos tristes também quando perdemos um brinquedo, quando queremos comprar um brinquedo, mas a mamãe não tem dinheiro. E aí você fica assim, triste. Mas não podemos ficar tristes sempre, porque Deus sempre vai nos confortar. A mão dele nos conforta, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz descanso. É assim que nós ficamos quando o papai ou a mamãe nos abraçam, não é mesmo? Uma sensação de segurança, uma sensação de paz. Então, que você possa se sentir abraçado pelo Senhor. Amém? Vamos saber agora como ficou o nosso quadro Brincando e Aprendendo. O nosso Brincando e Aprendendo vai ser semelhante ao nosso versículo que nós trabalhamos. Aqui eu fiz o contorno da minha mão em EVA. Você vai usar papel A4, vai dar as canetinhas e vai solicitar que a criança faça o contorno da sua mão no papel. Depois ela pode pintar, pode desenhar, e aí você utiliza palito de picolé, cola atrás e vai reforçar que a mão de Deus nos protege de todo perigo e você pode deixá-la levar para casa. Amém? Termine a aula com a música sugerida e despeça-os com oração. E até a próxima videoaula. Olá, professores da classe de juniores! Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje. E nós estamos aqui para apresentar a nova revista do trimestre, que tem como tema Ezequiel, profeta do exílio babilônico. A nossa lição de número 1 traz o seguinte tema: a visão da glória de Deus. O nosso texto bíblico se encontra em Ezequiel, capítulo 1. E o nosso objetivo é ensinar que Deus fala conosco, mesmo quando estamos em lugares improváveis, e que Ele quer usar aqueles que estão conectados a Ele para cumprir seus planos. O Vamos Louvar traz a música Quem é Deus como Nosso Deus, do Criança Diante do Trono. O Guardando no Coração, que é o nosso versículo para memorizar, traz o seguinte versículo: como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28.
vamos confeccionar o nosso visual do versículo? E, como a nossa revista sugere, vamos fazer um cartaz com uma figura lá do trono, com um ser, né, maravilhoso sentado nele. Então, o que nós vemos ao redor do trono é um arco. O arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, também conhecido como arco-íris. Então, nós vamos apresentar esse cartaz bonito, né, que você pode fazer com o material que você tiver disponível. Pode ser emborrachado, pode ser em papel cartão, ou você pode fazer e imprimir também na gráfica. Fica muito bonito. Agora, o interessante é fazê-lo na cor azul, para nos lembrar um pouco do céu, né? O céu azul que nós vemos, não o céu lá onde Deus está, mas para as crianças colocamos o azul para ficar mais próximo, né? A identificar que nós estamos falando do céu. Então nós temos aqui um ser que está sentado no trono e nós vamos ver tudo isso na nossa lição de hoje. Mas para ensinar, você primeiro vai localizar, né, a referência do versículo na sua Bíblia. E aí você vai ler com seus alunos direto da Bíblia primeiro. Depois você vai mostrar o cartaz e ensinar, né, frase por frase, para que as crianças possam memorizar. Então você também vai explicar as palavras difíceis, né, e o significado desse versículo. O que esse significado, o que esse versículo está significando, o que ele está dizendo para nós, não é? Então isso você vai fazer também na hora da memorização do versículo, né? E a sugestão para a nossa dinâmica é usar copos coloridos da cor do arco-íris, né? E assim fazer a dinâmica. Você pode colocar um pedacinho do versículo, né, em cada copo, embaralhar e fazer com que as crianças possam montá-lo, tá bom? Então, tenho certeza que as crianças vão guardar esse versículo no seu coração. E agora, vamos às nossas orientações importantes, que diz assim: na introdução, utilize figuras de Isaías, Jeremias, das revistas anteriores e use a figura 1.1 de Ezequiel para falar sobre os 3 profetas que foram levantados por Deus para avisar o povo de Judá sobre seus maus caminhos. Cada um no tempo determinado. Apresente no flanelógrafo as figuras e os seguintes cartazes com frases representativas para cada profeta. Exemplo, Isaías. Isaías profetizou antes do exílio. Jeremias profetizou durante o exílio. Ezequiel profetizou entre os exilados, alertando o povo. E agora vamos ao Você Sabia, que diz assim a nossa introdução. Isaías, Jeremias e Ezequiel foram profetas usados por Deus em momentos distintos, alertando o povo sobre a necessidade de arrependimento e confiança nele, mas o povo se recusou a ouvir. Jeremias profetizou em tempos turbulentos, antes da queda de Jerusalém e das deportações, advertindo sobre a destruição da cidade. Também mostrou que Deus ainda tinha planos de esperança. Infelizmente, ninguém o escutou. Na Babilônia, Ezequiel, que viveu na mesma época de Jeremias, profetizou entre os exilados, explicando as razões do julgamento de Deus e revelando sua glória e poder, mesmo longe da terra de Israel. Esses profetas ensinaram que Deus é justo e bom, sempre cumprindo suas promessas. Então, professores, para iniciar nossa lição, você primeiro precisa orar, né, e pedir a Deus que lhe dê a criatividade para que você possa usar os recursos didáticos para alcançar o coração dos seus alunos, né? Então é muito importante que você tenha, né, materiais como um flanelógrafo. E se você não tem um flanelógrafo, mas eu tenho certeza que você tem um quadro branco aí na sua sala de aula, né? E olha só essa frase aqui interessante: use a sua criatividade. Então você pode estar escrevendo as frases, né, com o próprio pincel, né,
do quadro branco e você pode estar escrevendo as frases destaques ou palavras destaques. E se você não tiver também um quadro branco, você pode fazer num cartaz. Então, é interessante que os juniores, eles possam ler cada palavra destaque, cada frase destacada no nosso ensino, para que eles possam, assimilar melhor. Então, usando também figuras, nós podemos usar as maquetes também para ensinar, No caso aqui, nós temos a casa de Jeremias e a casinha de Jeremias é feito com papelão, Papelão, aqui fita adesiva e pintado com uma tinta spray. Você pode fazer também com o material que você tiver disponível. Claro que tem que ser algo firme, para que você mostre, que Jeremias, ele morava em um assentamento ali na Babilônia, Outra coisa também que nós podemos fazer é, olha só que interessante, o nosso templo, O templo será usado nas próximas lições. Então é interessante também você fazer um templo de papelão, todo pintadinho em branco, olha só, todo feito em papelão e fita adesiva e pintado também com tinta e spray. Então, interessante nós termos todos esses materiais, como os bonecos, Os bonecos também, ele dá-se uma ênfase naquilo que nós estamos falando sobre os personagens, Por exemplo, Ezequiel e a sua esposa. Nós temos também aqui o nosso trono, que faz parte da visão de Ezequiel, também feito com papelão coberto com feltro. E aqui, essas pedrinhas que eu sempre gosto de estar usando, para enfeitar. Afinal de contas, o nosso trono, ele era da cor de safira, Então, uma cor muito bonita, cor azul, Então, tudo isso para ensinar os nossos juniores, para que eles possam participar melhor da aula, para que eles possam ter experiências incríveis na nossa sala de aula. E não apenas pegar uma revista e ler o que está escrito ali. Não, nós temos uma missão muito importante: facilitar o ensino para a nossa classe. Então, professor, é a sua vez. Se dedique, Faça o seu melhor para a sua sala de aula. Vamos aos tópicos da lição de número 1. Primeiro tópico, Deus fala com Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. O segundo tópico, os 4 seres especiais e as rodas. Ezequiel, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 21. Terceiro tópico, o trono e a glória de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículos 22 ao 28. E por último, a nossa aplicação. No primeiro tópico, Deus fala com Ezequiel, temos os seguintes pontos. Ezequiel era um jovem que amava a Deus. Ele era sacerdote e filho de Buzi. E foi levado cativo para a Babilônia, junto com o rei Joaquim e o povo de Judá, durante a segunda deportação na invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Segundo ponto, Ezequiel e sua esposa também foram levados cativos, vivendo perto do rio Quebar. Ezequiel ouviu a voz de Deus e recebeu uma grande visão 5 anos após a chegada à Babilônia. Terceiro ponto, mesmo longe do templo, Ezequiel permaneceu fiel, mostrando que Deus fala aos corações ligados a Ele e nos chama para ser luz onde estivermos. Muito bem, segundo a nossa lição, para a nossa introdução, nós vamos precisar de 3 figuras, A figura de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel. E aí, nós colocaremos no flanelógrafo essas 3 frases, logo abaixo de cada personagem. Isaías profetizou antes do exílio. Jeremias profetizou durante o exílio. Ezequiel profetizou entre os exilados, alertando o povo. Então você pode,
ter essas duas figuras, né, de Isaías e de Jeremias, de revistas anteriores, e dessa revista de Ezequiel. Você pode recortar, né, fazer 2 vezes a mesma figura, né, como essa daqui. Você pode fazer um pouco maior e recortar, para você estar fazendo aqui a nossa introdução, tá bom? Então nós temos a figura 1.1, que é usada também na nossa introdução. Mas eu gostei de fazer dessa forma, né? Porque vai ficar mais explicadinho cada personagem e como foi que cada um deles profetizou ao povo de Judá. Para a explicação do primeiro tópico, Deus fala com Ezequiel, nós vamos usar a figura 1.1, a primeira parte, onde nós vamos falar que ali, né, na beira do rio, Deus deu uma visão. Jeremias era alguém que amava Deus, então ele estava conectado com Deus. Eu trouxe até aqui uma orelhinha, né, para fazer a menção de que Ezequiel ouvia a voz de Deus. Desde lá, né, quando ele morava ainda em Jerusalém, ele veio para a Babilônia, não se desviou, se manteve fiel porque ele amava a Deus. E ali Deus lhe deu um propósito, né? Um grande propósito. E Ezequiel estava atento ali à voz de Deus. Então, nós vemos que Ezequiel, ele era um sacerdote. Por isso ele está vestido aqui, ó, todo bonito, né? Na primeira lição ele ainda está assim, mas na segunda ele não vai estar mais assim, porque ele já está vivendo na Babilônia, mas aqui, né, ele acabou de chegar na Babilônia e ele era um sacerdote. E para ser profeta, Deus vai chamar agora, a partir desse momento, a partir dessa visão, né? Nós vamos ver que Deus ele faz algo tremendo, né, na vida de Ezequiel. Então, Ezequiel foi alguém que, estava sempre ouvindo a voz de Deus, aquilo que Deus falava com ele. Ezequiel e sua esposa, olha só, nós temos aqui a figura 1.2, onde mostra Ezequiel e sua esposa. Nós vamos dar ênfase aqui, porque no livro dá ênfase à mulher de Ezequiel, tá bom? E depois nós vamos ver o que vai acontecer com essa esposa, né? A esposa do profeta, tá bom? Então, nós vamos falar, né, que ele também foi deportado junto com ela, né? E também junto com o rei Joaquim. Então, todos foram levados, né? Cerca de 10.000, né, judeus foram para ali, para a Babilônia. Então, ali na beira do rio, Deus fala com ele. Deus, ele é tremendo e ele escolhe, né, Ezequiel para levar as mensagens, né, do coração de Deus para o povo. Nós sabemos que o povo estava ali na Babilônia, mas estava com o coração endurecido e Deus precisava entregar as mensagens ao povo através do seu escolhido, que era o profeta Ezequiel. Então, mesmo ele estando longe, né, do templo, lá do templo de Jerusalém, mesmo longe, ele se mantinha fiel ao Senhor, né, mostrando que Deus ele usa, né, pessoas que têm o coração aberto para ele, que estão conectados ao Senhor. Então, nós fomos chamados, olha só, eu vou pegar esta Bíblia aqui. Nós fomos chamados, uma Bíblia simples, né? E aqui dentro tem algo muito legal, ó, para iluminar, né, este mundo, para trazer luz. Então você pode estar usando uma Bíblia, né, feita de papelão também, e você pode colocar esses pisca-piscazinho aqui, ó, ou um LED, alguma coisa que mostre, né, a luz que Deus ele quer usar cada um de nós para sermos luz, né? E eu também trouxe um outro exemplo que você também pode estar usando uma lanterna para mostrar que nós nascemos para sermos luz onde quer que estivermos. Assim como Ezequiel, ali na terra, né, da Babilônia, longe de casa, longe do templo, permaneceu
permanecia fiel. E é isso que o Senhor quer falar conosco. Nós devemos permanecer, todos nós, fiéis ao Senhor, onde quer que estejamos e em qualquer situação, tá bom? Então, grave isso no seu coração. Deus quer usar cada um de nós para ser luz. Também nesse tópico nós vamos usar 3 figuras para trazer frases de ensinamento para as nossas crianças. Vamos ver quais são? Então você vai precisar de 2 corações. O primeiro coração vai estar escrito: Ezequiel continuou fiel ao Senhor. O segundo cartazinho você vai usar uma orelha, porque ela fala de ouvir a voz. Então está escrito: ouviremos sua voz, entenderemos o que Deus deseja nos ensinar, se o nosso coração estiver ligado a Ele. Então o que é necessário? Ouvir e obedecer à voz do Senhor. Vamos ao tópico de número 2, os 4 seres especiais e as rodas. Primeiro ponto, Ezequiel viu uma grande nuvem com relâmpagos e 4 seres celestiais com forma humana, e cada um possuía 4 rostos. Na frente, o rosto de homem, do lado direito era leão, do lado esquerdo era boi, atrás a cara era de águia. Segundo ponto, esses seres tinham pés como cascos, 4 asas, mãos humanas e eram guiados pelo Espírito de Deus, movendo-se rapidamente. Terceiro ponto, ele também viu rodas grandes e cheias de olhos que se moviam em todas as direções, mostrando que Deus vê tudo e está em todos os lugares. Agora nós chegamos no nosso tópico 2, né? Os 4 seres especiais e as rodas. São coisas interessantes que nós vamos falar a partir de agora. Então Ezequiel, ele viu uma grande nuvem, né? E nessa nuvem havia, olha só, relâmpagos, né? Outras bíblias falam que era com fogo, era aquela coisa maravilhosa ali, reluzente, né? Que Ezequiel mesmo não conseguia descrever a perfeição daquela cena. Então nós temos aqui a figura 1.3, né, mostrando aqui Ezequiel, meu Deus, espantado por ver algo maravilhoso, algo sobrenatural, que não é costume, ninguém está vendo essa visão maravilhosa que Ezequiel viu, né, ali no rio Quebar. Então nós temos essa cena aqui e também nós temos aqui os 4 seres especiais ou 4 seres celestiais. Eles não tinham um rosto apenas, mas eles tinham 4 rostos. Ou seja, aqui eram de homem, aqui eram de boi, aqui eram de leão, atrás era com uma águia. Então eram 4, né? A mesma, vamos dizer assim, cabeça, tinham 4 rostos, não era apenas um rosto. Claro que aqui nós não temos 3 dimensões, então nós vamos mostrar apenas um rosto de cada um, mas na realidade eles têm 4 rostos, né? Cada um com os 4 rostos, né, de cada um desses seres. Então era algo, né, tremendo ali que ele viu. Ele viu também, ó, um trono, né? E ele viu algo assim como o arco-íris, algo que reluzia, né? As cores eram tão lindas como a cor de um arco-íris. Então era assim, algo assim tremendo, né? Essa visão que Ezequiel teve ali bem na orla, bem na beira do rio Quebar. Então, nós também temos essa figura, né? Figura 1.4, que também nós vamos usar as 2 figuras no tópico 3 para mostrar que Ezequiel se prostrou ali, né? Se prostrou. Por quê? Porque ele viu o poder de Deus. E esses seres, eles eram guiados pelo Espírito de Deus. E também ele viu, né? E você pode, conforme a sugestão da nossa revista, usar, né, rodas. Aqui no caso eu fiz com bambolê, né? Com bambolê encapado de dourado. E aí eu coloquei esses olhinhos, que é fácil de comprar. E aí, ó, uma roda dentro da outra, para mostrar para os nossos alunos mais ou menos, né, a visão de Ezequiel. Claro que não era 100% como a nossa, né? Era algo perfeito, algo que vinha do Senhor. Então, esses seres se moviam, essas rodas iam, né, para todos os lugares, levando os 4 seres e levando também a plataforma
com o trono, né? O trono de Deus. E aí nós podemos fazer esse trono também para explicar, né, o que havia na visão de Ezequiel. Então, algo bem legal você ter todas essas ferramentas para ensinar os seus alunos. No tópico 3, o trono e a glória de Deus, diz assim os seguintes pontos. Primeiro ponto, Ezequiel viu acima dos seres celestiais uma plataforma brilhante, um trono com aparência de safira, uma pedra preciosa azul, onde estava alguém com aparência de homem, cercado por fogo e luz como o arco-íris. Segundo ponto, aquela visão revelava a glória do Senhor como Rei soberano que governa sobre todo o universo, diante da qual Ezequiel se prostrou em reverência e ouviu a voz de Deus. Terceiro ponto, Deus mostrou que continuava presente, poderoso e cuidadoso, mesmo no cativeiro, revelando a sua onipresença, onisciência e onipotência. E agora, o nosso último tópico, o trono e a glória de Deus, algo lindo, algo maravilhoso. Então, dessa forma, você precisa passar para as crianças que tudo que Ezequiel viu era tremendo, era maravilhoso, porque vinha, né, do Senhor. Deus revelou a ele para que ele falasse ao povo, para que ele alertasse o povo e eles pudessem sair, né, desse cativeiro de pecado onde eles estavam ainda, né? Então Ezequiel, ele viu esses seres, né? Viu a plataforma aqui, né? Como nós já vimos, ele viu essa plataforma e ali dessa plataforma havia um trono e havia um ser, né? Muito tremendo, muito maravilhoso, um ser reluzente, né? Que ali estava resplandecendo a glória do nosso Deus, a glória do Senhor. E esse homem esse ser tinha a aparência de homem, né? E era cercado por fogo, por luz, por relâmpago. Então era muita coisa assim, indescritível. Até a nossa mente não consegue perceber, né, aquilo que ele viu ali. E nem ele conseguiu descrever 100%. Mas aquilo que ele viu, ele transmitiu a nós. E então nós recebemos essa mensagem e sabemos que ali era a glória de Deus que estava ali, né? A mesma glória que saiu do templo, né? A glória que saiu do templo, era essa glória que ele estava vendo ali, né? Então, aquela visão, ela mostrou realmente a glória do Senhor como Rei soberano, o Rei que governa sobre todos nós, sobre o universo, sobre a terra, sobre o sol, sobre tudo, né? E por isso, Ezequiel se prostra, né? Se prostra, porque ele viu que ele não era nada, né? Na frente ali do poder de Deus. Então ele se prostra, né? E ali Deus mostrou que ele continua presente, né? Todos os dias. Ele é um Deus poderoso, é um Deus que nos conhece, ele sabe de tudo. E aí você também pode usar, né, essas figurinhas de fogo, conforme a sugestão da nossa revista, que fala dessa forma. O seu conhecimento de tudo, ou seja, a sua onisciência, o seu poder sobre todas as coisas, ou seja, a sua onipotência e a sua presença em todos os lugares, que é a sua onipresença. Então, de todos esses visuais que nós estamos aqui vendo, ele está demonstrando um pouquinho da visão de Ezequiel para falar sobre o poderoso, sobre o Senhor Todo-Poderoso, sobre a glória do Senhor, sobre a sua onipresença, a sua onipotência, a onisciência. Então nós precisamos glorificar o Senhor por tudo isso. E Deus, ele revela tudo isso ao profeta Ezequiel para que ele transmitisse ao povo lá de Judá, mas também não era só para eles, era para nós. E Deus, ele falava que ele é tão poderoso, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos ver a glória do Senhor. Amém? Eu espero que o seu aluno, ele possa, né, ver essa glória poderosa, que ele possa, né, estar vendo todas essas figuras e imaginando como o nosso Deus é poderoso, porque esses desenhos não são nada, né, na presença do Senhor.
E agora vamos à aplicação da nossa lição. Mesmo quando tudo parece difícil ou quando nos sentimos tristes, Deus continua ao nosso lado. Ele quer falar conosco por meio da Bíblia, da oração e até em momentos de silêncio. E deseja nos usar para levar sua luz a outras pessoas. Assim como Ezequiel, precisamos manter o coração aberto para ouvir a voz de Deus, lembrando sempre que Ele está presente em nossas vidas. Que interessante essa lição de Ezequiel, não é mesmo? Então, terminada a lição, peça que os seus alunos possam fazer, né, as atividades da sua revista do aluno. Então, os nossos alunos, eles poderão, olha só, estar fazendo, né, essa questão de alternativa, né, e depois pintar o profeta. Eles podem também, né, descrever ali como era a glória de Deus, e eles podem ali nesse pedacinho também estar colocando pedras, né, azuis, se você por acaso conseguir, né, e também nós temos a parte para escrever o nosso versículo maravilhoso da nossa história de hoje. Eu espero que você tenha gostado, ore bastante, porque essa lição de Ezequiel, ela não é fácil, né? Ela precisa realmente de estar ligado no Senhor para que possa ser transmitido tudo aquilo que o Senhor, Ele deseja falar com os nossos juniores e não só com eles. Deus quer falar com você, como Ele falou comigo também. Eu espero que você tenha gostado e até a nossa próxima videoaula.